Olá, bem-vinda, bem-vindo. Para você que está ao vivo, hoje é 16 de junho, quinta-feira, feriado aí na maioria dos lugares. Um bom feriado, um bom dia a você. Para você que está assistindo a gravação, também que tenha um bom dia e aproveite bem. O tema de hoje, nós vamos falar sobre algo importante, fundamental, que é a relação entre pais e filhos, a ordem do amor entre pais e filhos, né? Então, é um tema que traz preocupação às pessoas. O pessoal já está entrando. Josi, a Cássia, a Adriana, tudo bem? Adriana Jaqueline, Brasil Nut, bom dia, tá? Então, estamos aqui e vamos refletir, né, nesse período aí de 1 hora aproximadamente dessa live sobre as dinâmicas nas relações pais e filhos. Nós sabemos que talvez, eu acredito, né, também sou pai, tenho 4 filhos, e nós sabemos que a dinâmica de pais e filhos é uma dinâmica de muito amor, né? A família é o local onde nós temos mais amor. E mesmo assim, apesar disso, tantos conflitos, limitações, dificuldades, nós encontramos nessa relações pais e filhos. Por isso é tão importante, tão fundamental nós conhecermos como essa dinâmica poderia ser mais saudável e descobrirmos também a origem do porquê elas não são, né? O que acontece com as pessoas. O que acontece que faz com que as dinâmicas de relacionamento pais e filhos tragam tantos problemas? Eu vou deixar um comentário aqui para fixar, para quem entrar, muitas vezes o Instagram avisa algumas pessoas e a pessoa precisa saber o tema. Então a gente fixa, até uma dica para quem não sabe, quem vai fazer uma live. E é tão bacana a gente poder fazer uma live e trazer algum tema que a gente gosta, fazer uma conscientização para as pessoas. Então, eu sempre sugiro a todos, façam. E as pessoas, mas o que eu vou falar, o que eu vou fazer? Sempre há alguma coisa que você conhece, que você é bom, que você poderia ajudar outras pessoas. Então, uma dica é você fixar aqui o comentário, relações pais e filhos, né? E aí eu vou colocar aqui como problemas e soluções. É uma maneira de chamar, né? O nome sempre tem que ser um nome que traga um chamado, uma curiosidade. Tá? Bem-vindo aqui o pessoal entrando. Selma, Neide, Alcineia, Maralupe, Alcunha. Bem-vindos também. Vamos fixar esse comentário. Ok, já está fixado. Se vocês quiserem compartilhar, clique no aviãozinho que está aqui embaixo e compartilhe com mais pessoas. Eu estou com a voz aqui um pouquinho hoje abalada, perturbada, né? Um finzinho aí de um processo de um resfriado que foi leve, mas como eu falo muito, aí tem um grupo de estudo, tem os pacientes e tudo mais, a voz aí que está penando um pouco mais. Mas, tirando isso, vamos seguir em frente. Então eu vou começar fazendo algumas perguntas, né? Algumas perguntas que eu trouxe até para o grupo de estudo. Eu já falei alguns temas do nosso grupo semanal de práticas, de vivências e tudo sobre relações pais e filhos. E aí é sempre importante, a gente sempre trabalha na sistêmica, no coach sistêmico, com perguntas, porque as perguntas vão eliciar questionamentos internos. Se alguém te faz uma pergunta, mesmo que você não responda na hora ou não tenha como responder, você, com a dinâmica da pergunta, aquilo te motiva. A Eliana entrando, o Luiz, quanto tempo, Luiz? Todos os alunos formados já aí do Consciência Sistêmica, o pessoal dessa turma também, a Samantha também chegando por aí. Então, algumas perguntas poderosas eu vou fazer aqui e vocês vão refletindo. Se alguém quiser responder, tá? Nos comentários, o que você quer para os seus filhos? O que um pai e uma mãe espera para seus filhos? Então são duas perguntas. O que você quer para eles
não o que você quer deles, mas muitas vezes também alguns pais têm essa dinâmica de querer algo dos filhos. E o que você espera, né? Os filhos têm que cumprir a expectativa dos pais, né? Porque sempre há problemas na relação entre pais e filhos, mas sempre há problemas, bom, algum problema sempre há. Minimamente, os filhos vão crescendo. Quando eles são pequenos é tudo lindo, maravilhoso, quando são bebês, crianças pequenas, né? O problema maior é eles ficarem com alguma doença, ter que levar no pediatra e as dinâmicas da vida da família de pais e filhos pequenos. A questão é quando esses filhos vão crescendo e aí começam a se individualizar e aí as vontades, os desejos deles, as expectativas, muitas vezes vão contra as expectativas dos pais ou não correspondem àquela expectativa que os pais têm para eles, não é? E aí as coisas começam a complicar. E a visão sistêmica tem alguma dica para isso? A visão sistêmica tem uma solução para a relação pais e filhos? Sim, com certeza, com certeza. Aí a Samantha comentando aqui. Que eles cresçam saudavelmente, que eles tenham saúde. Ok, perfeito. Que eles tenham saúde. Saúde, que tipo de saúde? Todas as saúdes. Saúde física, saúde emocional, saúde nos relacionamentos, saúde ao lidar com a vida, com a prosperidade, com a sua profissão. Então a função dos pais aí, a gente já vai trazendo, né? Até porque essa live é uma live curta, então a gente tem que aproveitar bem o tempo. Semana que vem, né, fica até o convite, no nosso encontro semanal de terças-feiras, das 20 às 22h30, nós fazemos um encontro semanal em que a gente vai aprofundar. Geralmente o tema da live, hoje, que é quinta-feira, ao vivo, né, na próxima terça-feira, a gente vai fazer o grupo de estudos, vivências, com esse tema, claro que mais aprofundado, né, porque aí a gente vai ter 2 a 2h30, aqui é uma live de 45 minutos, 50, 1 hora no máximo, e no estudo semanal a gente vai ter cerca de 2 a 2h30 para aprofundar bem esse tema, trazer perguntas, discutir, mostrar no campo sistêmico, né? No campo como é que essas dinâmicas se dão, tá? O que é o campo sistêmico? Para quem não está acostumado, eu vou mostrar, vou até deslocar aqui um pouquinho, olha. Tá vendo? Aqui é o campo sistêmico com os bonecos, que eu vou usar esse campo daqui a pouco para o encontro com os alunos do Consciência Sistêmica, o encontro Tira Dúvidas semanal, tá? Então, vamos lá. Essas perguntas, olha aí, principalmente saúde mental, a Samantha tá falando, saúde mental, eu diria que é o carro-chefe, né? Porque se nós temos saúde mental, nós, consequentemente, vamos trabalhar para termos saúde física também. Quem não tem saúde mental, a saúde física também fica comprometida. Bom dia, gente. Bom dia, doutora Carol, chegando por aqui. Eliana, que se sintam seguros e confiantes em si, tenham motivação para viver. Olha, que importante isso, né? Que importante os pais poderem ser esse veículo aí para a vida, para os filhos. A Fernanda F. Veras Carvalho, como eu faço para participar na terça-feira? Fernanda, vai ali na minha bio, né? Entra lá, me segue. Se você ainda não me segue, e no Linktree você clica e tem os grupos de estudo, tá? Para você se inscrever pelo Simpla, tá? Até na segunda-feira o valor é promocional, na terça-feira o valor já é o valor normal. Se você tiver alguma dúvida, me chama aí no privado que eu esclareço para você, ok? Terça-feira que vem aprofundaremos muito isso. O pessoal que está aqui, praticamente todos participam aí do grupo de estudo, já participaram, a Eliana, a Carol, o Luiz, a Samantha também já participou, dos grupos presenciais também. Então, coloquem aqui nos comentários. E você, o que você espera para seus filhos? Por enquanto, espera para eles, né? O que você gostaria de dar e passar para os seus filhos? Então, essa pergunta por enquanto, né? E a gente observa que muitas vezes nas dinâmicas de família houve relações difíceis entre pais e filhos, não é? E aí você tem uma família, hoje em dia já é menos comum uma família de muitos filhos, mas quando você tem uma família com muitos filhos, você fala, nossa, um é de um jeito, outro é de outro, um é bonzinho, o outro é rebelde, o outro traz problemas, o outro adoece.
o outro fica grudado nos pais, o outro foge e vai embora de casa, né? Então o que acontece que há uma dinâmica tão diferente na relação entre pais e filhos, tá? Por que isso acontece? Porque todos nós cumprimos funções. E no I Ching, que é o livro da sabedoria chinesa de cerca de 5.000 anos de idade, ele já fala sobre o conceito de família. E ele fala que a família está bem, está em ordem. Olha lá, que antigo esse conhecimento já, né? Quando cada um está no seu lugar. Aí já fica a dica, a gente já vai entrando no tema. Quando cada pessoa está no seu lugar. Então, quando os filhos são filhos, quando os pais são pais, né? E aí, mas como assim? Mas acontece de os filhos virarem pais, os pais virarem filhos, e aí o pai virar irmão da mãe, etc. Existe sim. Isso no sentido de uma função. Os filhos vêm com a função de ser filhos, os pais com a função de ser pais. Isso quando nós falamos de sistêmica, né? De sistema familiar. Sistema é uma integração entre elementos. Se interrelacionam, são interdependentes e cada um tem uma função. E quando esses elementos estão nas suas funções saudáveis, não há problema. Agora, se um filho vem tomar uma função que não é sua, por exemplo, eu vou cuidar dos meus pais, eu vou ser o pai e a mãe deles. Isso já pode acontecer e acontece desde que esses filhos são pequenos. Já quando crianças, eles já podem ter essa postura. Claro que isso é inconsciente, isso não é algo planejado e programado. A Eliana está falando do hexagrama 37 do I Ching, é 37 ou 39, Eliana, se não me engano. Não lembro bem, mas exatamente, que fala da função da família. A Samantha aqui, acho que todos os casais para poderem ser pais tinham que passar por um teste psicológico. Se não passasse um teste, não teriam permissão para ser pais. Isso evitaria muita coisa. Nossa, isso aí já é um mundo bem controlado, né? Na verdade, eles deveriam passar por um processo educativo para poderem se tornar pais mais saudáveis, pessoas mais saudáveis que seriam pais mais saudáveis. Eu, por muito tempo, por cerca de 12 anos, fiz parte do grupo da medicina preventiva, aqui numa operadora de saúde aqui de Santos, e nessa medicina preventiva tinha o grupo, né, de gestantes. Então, as mães e os seus companheiros gestantes, geralmente de primeira viagem, eles iam lá e tinha uma série de aulas, 7 aulas, o formato mudava, mas era entre 7 e 9 aulas, com enfermeira, com dentista, com médicos, e eu ia lá como médico e psicólogo para falar sobre a dinâmica do sistema familiar, e aí eu fazia posicionamentos, pais e filhos, ali geralmente eram pais de primeira viagem, a maioria absoluta, às vezes tinham lá de segunda viagem, ou raramente de terceira, né? Mas a maioria estavam grávidos pela primeira vez, e eu falava sobre as ordens do amor na relação pais e filhos, né? E era uma surpresa, e as pessoas ficavam, nossa, mas como é que é isso? Como mostrando, né, que de alguma maneira as pessoas não sabem como realmente lidar com essa questão, né? Tem muito amor, tem muita boa vontade, a intenção de ajudar, porém, por não conhecer os princípios sistêmicos, que são leis naturais da vida, acabavam comprometendo essa relação com os filhos e trazendo problemas e dificuldades para a família como um todo. Quantos coraçõezinhos, que bacana isso aqui subindo. Compartilhem a live se vocês acham que esse tema é interessante. E vamos lá. Adriana Amaral, que é uma maravilhosa pediatra, pediatra, também formada no Consciência Sistêmica. Espero que cresça com bons hábitos, caráter, empatia ao próximo. Exatamente. Né? Muitas vezes as pessoas falam, não, eu quero que o mundo seja muito bom para o meu filho. Ok, claro, mas o mundo será bom quando primeiro nós formos bons para o mundo. Então, se nós criarmos filhos saudáveis e que vão ter empatia e que vão ajudar ao próximo, que vão ajudar a si próprios e vão crescer saudavelmente, esse mundo, consequentemente, será um mundo saudável, né? Perfeito. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Tá, o pessoal entrando. Então, vamos lá. Tem alguns comportamentos que a gente observa, muitas vezes na dinâmica, quando há dificuldade na relação entre pais e filhos, muitas vezes, né, os filhos vão crescendo
né? Eles vão se tornando adolescentes, nessa fase é uma fase difícil, uma fase com bastante desafios, né? E os filhos começam a olhar para os seus pais, né? Começam a perceber como são os seus pais e começam a criticar. Então, crítica, julgamentos, é normal, né? Porque todos nós passamos pela adolescência, pela juventude, e nós também passamos por essa fase. Nós começamos a criticar os nossos pais, não é verdade? Exigir coisas dos pais. O adolescente tem essa fase que ele se acha o perfeito, o dono do mundo, não é? Todos nós passamos por isso de uma ou outra maneira. E aí, quando os filhos começam com essa dinâmica de cobrança, se julgar melhor que os pais, julgar que os pais estão errados, que deveriam ter feito isso e aquilo, isso traz muitas vezes um conflito muito maior, né? Isso potencializa os conflitos. Tem uma frase, uma fala de Bert Hellinger, que eu vou ler aqui para a gente refletir alguma coisa. Então eu sempre acho interessante nós trazermos o embasamento, né? Porque tudo que eu faço, que eu trabalho, se embasa em algumas teorias. Então eu sou médico, sou psicólogo dentro da medicina, a medicina integrativa, os conceitos da homeopatia, da medicina chinesa, na psicologia, a Dasein Análise, que inclusive é uma das bases que o Bert Hellinger, da sistêmica, usou para criar as constelações. Então sempre é uma teoria que embasa esse campo de conhecimento, né? E eu vou falar essa frase do Hellinger, que é o criador das constelações familiares, e ele fala assim: a exigência dos filhos aos pais vão contra a vida, ao desejo de evoluir e de ser criativo. Nossa, mas será? O Hellinger é polêmico, não é verdade? Somente podemos evoluir graças aos nossos pais terem sido imperfeitos. As dificuldades são a fonte da força que nos faz agir e evoluir. Então muitas vezes nós queremos, eu queria que meu marido, minha mulher, meus pais, todos fossem perfeitos. Aí eu pergunto assim: você é? Porque as pessoas perguntam isso, comentam isso, né, se posicionam dessa maneira. Mas você é perfeito para exigir relacionamentos perfeitos também? Claro que não, né? Com certeza. E aqui tem mais um trecho pequeno que eu vou ler, que é do livro A Simetria Oculta do Amor, um dos primeiros livros do Hellinger, onde ele trouxe seus conceitos sistêmicos. Simetria oculta, ou seja, existe um equilíbrio, existe uma ordem oculta do amor. Oculta por quê? Porque ela não é conhecida, ela não é percebida, mas ela interfere diretamente nas relações. E lembrar, qual é a nossa primeira relação? Nossa primeira relação vem no nosso sistema familiar, é com a nossa mãe primeiramente, né? Depois com o nosso pai, quando nós pudemos ter sido criados com eles, é claro, né? Tem pessoas que não são criadas pelos pais, ok? O amor entre a simetria oculta do amor do Bert Hellinger. O amor entre pais e filhos, como em outros relacionamentos, é condicionado pela união, pelo dar e receber, que é um equilíbrio de troca, é a terceira lei sistêmica. Primeira, pertencimento. Segunda, hierarquia ou ordem, quem vem primeiro, quem vem depois, e aí isso determina o tipo da relação e determina o dar e o receber nas relações, tá? E também pela divisão adequada de funções. Ao contrário de outros tipos de relação, o amor entre pais e filhos persiste, mesmo havendo disparidade entre o dar e o receber. O que ele quer dizer aqui? Quer dizer que a relação entre pais e filhos tem uma disparidade entre dar e receber. Quem dá mais? Os pais ou os filhos? Obviamente, os pais têm que dar mais e não esperar dos filhos. Os pais dão e os filhos recebem. Isso é uma relação que vem desta maneira aqui, tá? Então aqui nós temos pais, vou usar aqui os nossos ajudantes, que eu sempre trago nossos ajudantes, que não caiu aqui no chão. Mas os nossos ajudantes aqui, os bonequinhos, eles são aqui os pais, ok? O pai e a mãe. E aqui o filho. Então, o filho chegou depois, os pais chegaram antes, os pais são maiores, o filho é menor. Na relação, os pais dão, os filhos recebem. E se a relação se inverter, o filho tiver que dar para o pai e ficar numa posição de maior, isso é um desequilíbrio de funções. Então, nessa relação, essa disparidade é normal. É uma relação que se chama vertical. Uma relação de cima para baixo. Por quê? Porque os pais são melhores, porque os filhos são... Não. É uma relação baseada na hierarquia de funções. Vieram primeiro, são maiores, teriam que ter o que dar saudavelmente para os filhos que são menores. Mas ele está falando que essa relação tem disparidade. Por quê?
Porque uma relação de casal não deve ter disparidade. São pessoas equivalentes. Então aqui sim, são pessoas no mesmo nível. Tá? O homem e a mulher numa relação não tem que ser um é maior, o outro é menor. Não, agora esse aqui é maior, esse aqui é menor. Não, isso não existe, não pode existir. Existe, mas não deveria. Por quê? Se você tem uma relação horizontal, em que as pessoas devem ser equivalentes, e uma se coloca numa posição maior, dá mais, o outro recebe mais, é como se fosse uma relação pais e filhos, né? Então não é uma relação com funções em ordem. E aí quando começa uma relação com as funções em desordem, essa relação tende a não dar certo. Então, né, na relação de casal, esse aqui dá e fica um pouco maior, por amor. Aí então essa aqui recebe. Aí então ela fala, nossa, né, que bom receber isso da pessoa que eu amo e me ama. Então a pessoa também quer dar alguma coisa, ela dá um pouco a mais. Então esse desequilíbrio temporário se dá, e aí sucessivamente a relação vai crescendo no amor, porque a vontade de dar, a vontade de trazer algo positivo para a relação um para o outro. Agora aqui na relação pais e filhos, não, esse filho quando ele crescer ele vai cuidar de nós. Esse filho se coloca assim, nossa, meus pais têm tantos problemas, eu preciso resolver. Fica aqui no meio da relação do casal. Às vezes até adoecendo, se tornando um filho problema, um filho adicto, com problema de drogas ou de doenças. Por quê? Porque aqui ele deixa esses pais grudados, esse casal não se separa, fica junto muitas vezes para olhar, para cuidar desse filho. Então é um filho fora de função, entre os dois, casal fora de função, pai e mãe fora de função. E tudo isso por amor, mas traz sérios problemas e dificuldades para a relação. Tá? Então, voltando aqui para o texto do Hellinger, ele fala, repetindo aqui, porque eu estou fazendo os apartes, né? Ao contrário de outros tipos de relação, como a relação de casal, que eu falei, o amor entre pais e filhos persiste mesmo havendo a disparidade entre dar e receber. A primeira ordem do amor sistêmica entre pais e filhos é o fato de os pais darem e os filhos receberem. Isso é o natural, gente. Isso acontece no reino animal, entre os animais e ditos irracionais, eles são exatamente assim e a vida funciona para eles perfeitamente. Para nós humanos, que somos tão inteligentes, a vida não funciona bem dessa maneira, porque nós inventamos coisas que são assim, mas isso é normal, agora os filhos têm que cuidar dos pais, é normal. Não, é normal, verdade, normal no sentido de comum da minha família, mas não é saudável, é muito diferente o que é saudável e o que é normal. O saudável segue as leis naturais, as leis sistêmicas da natureza, não são do Bert Hellinger ou de qualquer teórico da psicologia, mas são leis naturais da vida, ok? A coisa mais valiosa que os filhos recebem dos pais, não importa em quem esses sejam ou que possam ter feito, é a oportunidade de viver. Gente, nós estamos aqui, nós estamos vivos. Essa grande oportunidade foi o maior presente que os pais transmitiram a nós. Ninguém é dono da vida, né? Nós tomamos a vida e por um tempo nós permanecemos na vida, por um tempo maior ou um tempo menor, tá? E os pais proporcionaram isso. Os pais foram esse veículo através do qual transmitiram toda uma dinâmica do nosso sistema familiar. Antes dos pais vieram seus próprios pais, nossos avós, 2 pais, 4 avós, cada avô teve seus pais, 8 bisavós, 16 trisavós. Olha quanta gente teve que viver, passar por uma série de experiências, de dinâmicas, de sofrimento, de felicidades, de perdas, de ganhos, de abrir mão de alguma coisa. E os pais sempre abrem mão de alguma coisa quando têm filhos. Nós recebemos muito. Então, a oportunidade mais valiosa é a oportunidade de viver. E se nós estamos vivos, nós precisamos fazer o quê? Fazer jus a essa vida. Tomar essa vida com força, com potência e fazê-la valer a pena. Assim nós estamos honrando o que recebemos dos pais e de toda a família, todos que vieram antes deles. Os filhos não podem acrescentar nem tirar nada à vida que os pais lhe deram. Os pais, por sua vez, não podem tirar nem acrescentar nada quando se dão como pais aos filhos. Essa primeira doação entre pais e filhos é diferente da doação e recebimento de presentes ou favores. Não se trata disso. Quando os filhos recebem dos pais a vida, tomam o que eles já haviam tomado antes de seus próprios pais. Em certo sentido, os filhos são
os seus pais e avós. Nós somos os nossos pais, nossos avós. Nós somos todo o nosso sistema familiar. Em nós existem os nossos genes que trazem essa carga genética. E em nós está a história do sistema familiar. Tudo que eles passaram epigeneticamente é transmitido adiante. Tá? E aí nós recebemos isso e precisamos levar adiante. E olha lá o que mais que o Hellinger fala nesse trecho. Nós somos nossos pais e avós. Perfeito. O amor floresce quando os filhos valorizam a vida que obtiveram, quando aceitam os pais como pais. Tudo, mas que simples, é óbvio, o natural sempre é simples. Não é fácil porque nós complicamos através de coisas que nós criamos, os normais, mas o natural é simples, o normal é difícil. Tudo o mais de que venham a necessitar para viver pode ser dado por outras pessoas. Mas só os pais podem lhes dar a vida. Gente, perfeito isso. Então, até nós nascermos, até que o nascimento chegue, esses pais, esse casal primeiro se une. Primeiro é o casal que vem. Então, na hierarquia, o casal é mais forte e deve ser mais forte do que pai e mãe. Quando esse casal se torna pai e mãe, leva a vida adiante para um filho. Além de ser um casal, eles são pai e mãe. Mas não podem esquecer que primeiro eles vieram como um casal. O casal vem antes e é mais forte. Tá? E aí, tudo mais, nasceu essa criança, os pais morreram, foram embora, aconteceu alguma coisa, essa criança está aqui, alguém vai cumprir essa função de pai e mãe para essa criança, alguém tem que cumprir. Às vezes, hoje em dia, muitos avós, né? Hoje em dia, infelizmente, muitos pais e mães abrem mão de cumprir a função materna e paterna após os filhos nascerem. E aí, às vezes, os avós criam ou tios, ou uma instituição, uma creche, um orfanato, enfim. A partir do nascimento, essa criança precisa receber função materna e paterna, mas nem sempre será dos pais, pai e mãe. Mas a função materna de se preparar para o vínculo, para o amor próprio, para o autocuidado, para o autoconhecimento, vem da função materna. E se preparar para ir para o mundo, crescer, aprender a ter sua profissão, a ganhar dinheiro, a viver relacionamento de sexualidade, é função paterna. Tudo isso, sustentar, criar, dar alimento, proteger, mandar para a escola, qualquer outra pessoa pode fazer. O ideal, claro, que sejam os seus pais, uma família saudável. Mas até que nós nascemos, somente os pais fizeram essa função. Tá? Então, olha a importância, né? E muitas vezes são pais que têm problemas, óbvio, né? Como nós temos dificuldades e questões dos nossos pais também. Deixa eu ver, tem algumas perguntas aqui, o pessoal continua entrando. A Ângela, bom dia. Ângela Pedroso. A Josi, bom dia. Paulo Leite, Paulo, bom dia. Bem, bom dia para vocês. Tá? Deixa eu ver o que a Fernanda colocou aqui. Acredito que a gente possa cuidar dos pais, porém não querendo virar pais deles. Exatamente. Nós seremos sempre filhos de nossos pais e nós, infelizmente, eu digo infelizmente por todos, né? Muitas vezes os pais envelhecem mal, se envelhecem carentes, dependentes, não se preparam para o envelhecimento e acabam virando novamente crianças. Eu foco muito nesse tema porque é uma realidade para muitas pessoas. Claro que quando a gente vai envelhecendo, normalmente nós nos tornamos mais frágeis. Óbvio, a saúde física, né, o envelhecimento pode trazer alguma carência, alguma dependência de saúde física e emocional. Porém, não deveria ser assim. Nós conhecemos pessoas que envelhecem muito bem, pessoas que envelhecem mantendo o seu equilíbrio, a sua força, a sua lucidez, o seu cuidado com a vida, o amor à vida, a saúde em todos os aspectos, a independência financeira, né? Então, o ideal seria esse tipo de envelhecimento, um envelhecimento mantendo a independência, que é um dos 6 domínios da qualidade de vida, segundo a Organização Mundial de Saúde, o nível de independência, que a gente não valoriza enquanto é jovem. Você poder ser independente, sair na rua, fazer suas coisas, e quando nós vamos envelhecendo, esse domínio da qualidade de vida vai se tornando mais evidente e nós podemos perder a independência física, emocional, financeira, afetiva, ok? E aí os pais que envelhecem mal desta maneira vão ter que ser cuidados por alguém, e muitas vezes serão os filhos. E geralmente quem vai fazer essa função é o filho com quem teve mais problemas, né? Então às vezes tem mais de um filho
tem um filho preferido, tem um filho que faz isso e aquilo, outro que geralmente traz conflito, tem dificuldade nessa relação, geralmente com a mãe ou com os pais. Esse filho que provavelmente vai cuidar dos pais quando eles envelhecerem, um dos dois ou os dois, quando envelhecerem, de uma maneira não saudável. Mas como isso? Sim, observem na sua própria família que vocês verão. O que mais que aqui a Fernanda colocou? Mais alguma fala? Deixa eu achar aqui. E ela falou dessa questão, né, de cuidar dos pais como filho, exatamente. Cuidar com respeito, tendo essa consciência sistêmica. Poderia falar mais sobre isso? Sim, é exatamente isso, né? Quando os pais envelhecem, e eles envelhecem mal, a gente vai ter que, de alguma maneira, cuidar. Muitas vezes, ajudá-los, até financeiramente, ou cuidar do seu bem-estar, né? Mas de uma maneira realmente sistêmica, com respeito. Eu me mantenho na minha função de filho, meus pais são pais. Isso quer dizer o quê? Hoje eu, filho adulto, tendo que cuidar dos meus pais, vou cuidar como se fosse filho deles, ajudando-os numa situação de carência, com respeito, procurando delegar a eles o que realmente for possível eles fazer. Eu dei um exemplo no nosso grupo, no nosso encontro de terça passada, falando dessa relação, de uma senhora que eu conheci, e ela vivia com a mãe, os pais se separaram, o pai dela morreu, eu não conheço essa parte anterior da história, mas ela vivia com a mãe era tudo para ela, elas eram companheiras, amigas, saíam juntas, faziam tudo, e essa mãe envelheceu mal, e ficou com demência senil. Há vários tipos de demência, Alzheimer, demência vascular, enfim. E essa mãe se tornou novamente um bebê, e ela se colocava dessa maneira, inclusive ela postava nas redes sociais, o meu bebê hoje está assim, o meu bebê hoje fez isso, meu bebezinho está assado. Então ela colocou a sua vida como mãe, não teve filhos, óbvio que essa dinâmica já estava desenhada muito antes, talvez desde que ela nasceu, que ela seria a filha cuidadora, a filha parental para essa mãe. Por isso que aconteceu, não é por acaso, né? E a mãe virou um bebê e ela virou a mamãe desse bebê. E aí aconteceu que essa mãe foi envelhecendo e um momento ela morreu. E aí vocês imaginam, né? O que pode ter acontecido? O que vocês acham que aconteceu? Dentro de poucos meses, essa mulher morreu. Também não era tão idosa. Ela tinha, não sei se ela tinha chegado já a 70 anos. Poucos meses depois que a sua bebê, a mãe, que era dependente, ela codependente. É uma dinâmica muito difícil, né? Dependência e codependência. Elas eram simbióticas. Morreu um, morreu outro. A mesma coisa acontece muitas vezes entre casais idosos que ficam numa simbiose, não mantêm seus projetos individuais, às vezes morre um, daqui a meses morre o outro. Isso é tão comum e nós sabemos que isso acontece, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Eu, quando criança, meus pais separaram, ficamos com meu pai, éramos 5 irmãos. É uma das possíveis dinâmicas, né? Deixa eu ver o que mais aqui. A Mara Lupi. Paulo, fale mais sobre epigenética, por favor. Sim, vamos falar, é importantíssimo. A Samantha, eu percebo que toda pessoa egoísta, presa só nas costas, deve ser coisas materiais, não consegue envelhecer saudavelmente. Sim, envelhecer saudavelmente requer. E quando ficam velhos, adquirem artrite, artrose. Isso aí tem tudo. A gente estuda psicossomática na formação. Todas as doenças têm um fator sistêmico, emocional por trás. E vamos encaixar com o assunto da epigenética, que o Paulo pediu para falar um pouco mais. Então, projeto Genoma. Vocês lembram do projeto Genoma Humano? Um projeto ali que aconteceu nos anos 90, institutos privados, institutos governamentais, científicos de todo mundo criaram o projeto Genoma para mapear o nosso DNA, nosso genoma. O genoma, o DNA, é que transmite a vida, gera as proteínas, cria a matéria, passa características de questões de saúde, questões diversas através do DNA, né? E esse projeto Genoma, por volta de 99 e 2000, ele foi praticamente finalizado e se esperava encontrar que nós teríamos cerca de 100 mil genes.
E isso não foi comprovado. Nós temos cerca de 1/4 a 1/3 disso. Não temos mais do que 25 mil a 30 mil genes. E se esperava achar o gene de tudo. O gene da riqueza, da pobreza, da homossexualidade, de todas as doenças. Como se a gente pudesse entender e caracterizar isso. Isso também não foi comprovado, tá? E houve uma decepção com isso, mas claro que também todo um ganho científico, né, para poder determinar padrões de doença e a terapia genética e tudo que ainda vai se desenvolver muito, mas um grande ganho que nem todos perceberam foi descobrir que o DNA não é destino. Então lembre isso, o DNA não é destino, tá? Se descobriu que existe algo que está acima do DNA. Então olha que interessante, genética, DNA, existe algo que está sobremodulando. Sobre é epi, o nome epi significa acima de. Epigenética é aquilo que está acima da genética, que é o que modula como a genética vai agir e atuar. Então, vou dar um exemplo prático. Vamos dizer que eu venho de uma família de diabéticos, por exemplo. Ok? Meus pais têm tendência a diabetes, meus avós tiveram tendência a diabetes. Eu vou ter essa tendência? Provavelmente a minha genética, o meu DNA vai trazer características e eu poderei desenvolver traços de diabetes ou doença diabetes. Agora, isso é um destino? Não, talvez não. Então, 2 exemplos. Então, vamos dizer aqui que eu, vindo dessa família, tá, de diabéticos, eu não cuido da minha saúde, sou estressado, ansioso, agitado, tomo um monte de medicamentos, me como muito mal, sou obeso mórbido, sedentário, fumo, né? Depressivo, vou ficar diabético? Provavelmente sim. Por quê? Porque eu não cuidei da minha saúde, porque eu não cuidei dos fatores de risco. Então, certamente eu vou desenvolver o diabetes, talvez de uma forma agressiva e precoce. Por outro lado, se eu me cuido, faço atividade física regular, gerencio as minhas emoções, eu cuido do meu emocional, eu me alimento saudavelmente, como orgânicos, não fumo, bebo com moderação, não bebo. Enfim, se tudo isso for um cuidado, eu tenho esse cuidado com a minha saúde, eu vou desenvolver esse diabetes que está no meu DNA como uma tendência? Provavelmente não. Se desenvolver será mais tarde e de um grau muito mais leve. Isso é epigenética, uma das características da epigenética. Mostrar que os fatores de risco comportamentais, as escolhas, são comportamentos. Os meus comportamentos vão determinar as minhas ações e os resultados. Então a epigenética é isso. O que vai ligar ou desligar o DNA, esse gene que predispõe, ou esses vários genes que se interligam, que predispõem muitas vezes às doenças e tudo mais. É o comportamento. E o comportamento, ele é influenciado também, aprofundando a questão da epigenética, por heranças de acontecimentos do nosso sistema familiar. Então, a questão do estudo da epigenética e da psicologia mostrou isso também. Então, por exemplo, se eu tenho nos meus antepassados pessoas que passaram por dificuldades, por traumas, por guerras, tiveram que sair dos seus países de origem, deixando perdas da família, de relacionamento, de amores, etc., traumas emocionais, essas características são herdadas epigeneticamente também. Isso não modifica o gene, o DNA, mas a função. O gene, ele sempre é como se fosse uma chave, ele pode ser ligado ou desligado. O circuito do DNA, esse gene, vamos dizer assim, do diabetes, do exemplo que eu dei, se eu tiver um comportamento de risco para as doenças, eu estou ligando o gene da doença e desligando vários genes da saúde. E ao contrário, se eu cuido da minha saúde, eu estou ligando o gene da saúde e desligando o gene da doença. Isso é a modulação epigenética, ok? Então isso é muito importante. Por isso que eu falo, e eu não, né? Os cientistas falam, o gene não é destino, o DNA não é destino. Nós podemos modular isso com as nossas ações e comportamentos. E quanto mais nós tivermos consciência, mais as nossas ações serão conscientes, ok? Então, Paulo, é isso, pessoal, mais ou menos sobre a epigenética, é isso. Josi, muito bom isso. Isso é muito bom. As pessoas falam assim, nossa, mas que difícil. Não, isso é uma maravilha, porque isso mostra que nós temos um grau de influência. Se o gene fosse destino, nós não tivéssemos escolha,
as coisas já fossem pré-determinadas, nós não teríamos liberdade alguma de fazer essas escolhas e modificar o nosso trajeto, o nosso destino, ok? Adriana, parasitas pela explicação epigenética. Parasitas, foi claro, simples e preciso. Parasita deve ser parabéns, né? Acredito, né? Adriana, mas é isso aí, pela explicação foi claro, simples e preciso. É um exemplo muito simples de falar, né? Cris Calil, como quebrar padrões de comportamento que notamos, que adquirimos dos pais e já notamos nos filhos? Perfeito, Cris, esse aqui é o segredo. É isso aí, a Adriana colocou, parabéns. Né? O segredo é quebrar os padrões, mas quebrar de um lugar de humildade, de um lugar de respeito. Não, eu vou ser melhor que meus pais, eu vou fazer isso. Não, não é essa a posição. Com a vida, com o aprendizado, com a consciência, eu vou perceber que eu posso fazer diferente. E se eu posso fazer diferente, se eu posso fazer de uma maneira mais saudável, não é que eu quero ser melhor ou de alguma maneira maior do que os meus pais. É algo, inclusive, que pais saudáveis esperam de seus filhos. Que os filhos cresçam e façam melhor do que eles. Nós estamos dando para você a vida, a oportunidade e ajudando esse filho para que eles possam ir para a vida e ser boas pessoas para o mundo e para a vida, e a vida, consequentemente, o mundo ser bom para eles também, e que eles possam, nesse modelo mais saudável, sendo mais saudável do que nós, a próxima geração venha aperfeiçoada, um upgrade de gerações, eles possam fazer melhor, se unam com parcerias afetivas e amorosas mais saudáveis também, criem um novo modelo mais saudável e levem isso adiante. Levem isso adiante. E cada geração se torna mais saudável e o mundo cada vez se tornará mais saudável. Isso é o objetivo. Não, eu tenho que fazer igual a minha família. Então, se minha família tinha dificuldade de relacionamento, ninguém conseguia, também vou arrumar pessoas com as quais eu vou ter dificuldade de relação, vamos ter problemas, conflitos ou problemas de saúde. Para quê? Para que isso? As pessoas não fazem essa escolha conscientemente, mas fazem inconscientemente. Isso chama-se lealdade sistêmica. Então as pessoas acabam repetindo comportamentos difíceis porque são fiéis e leais ao que sua família fez, para não se tornarem diferentes, para não perderem o pertencimento, que é a primeira grande lei sistêmica. Pertencimento. Todos precisam pertencer. E por uma má interpretação sistêmica, por um mau sentir, muitas vezes nós acabamos repetindo comportamentos que não são saudáveis da nossa família, dos nossos pais. Nós nos identificamos com comportamentos negativos, não saudáveis, e repetimos esse comportamento para permanecer igual ao nosso clã. Isso não é o que o sistema familiar precisa e necessita, justamente o contrário. Olha, José, que exato, liberdade de vida, né? Paulo, muito obrigado pelo esclarecimento. Deixa eu ver o que mais aqui, alguém falou, exato, liberdade de vida, obrigado. Deixa eu ver o que mais, perfeito, faça diferente, faça saudável, perfeito. E a Fernanda, então nesse caso que a Cris Calil trouxe, a saída dela é resolver nela para liberar os filhos inconscientemente, ou os filhos precisariam fazer algo? Todos precisamos fazer algo, e se cada um fizer esse algo saudável, o sistema se potencializará. Eu não posso querer assim, eu vou vir constelar, como muita gente vê. Eu quero constelar o meu filho, porque meu filho tem isso, meu filho tem aquilo. Eu vou constelar meus pais, vou constelar meu marido, minha esposa. Ninguém constela ninguém. A gente pode, numa constelação, e isso cabe ao terapeuta, ao constelador, esclarecer isso. Muitas pessoas vêm para mim, nesses milhares de constelações que eu já fiz, muitas delas as pessoas vieram assim, eu preciso constelar porque minha mãe tem isso, meu pai faz aquilo, meu filho não sei o que mais, a minha companheira, né? Fala assim, olha, quando a gente procura constelar para o outro, a gente não está olhando para a nossa dinâmica. Lembra que toda relação, 50%. Uma relação de casal, não tem assim, um é certo, o outro é errado. Um é certo, o outro é errado. Não, então eu sou a vítima, porque ele é o malvado. Não, ela que fez e me traiu, eu que sou a vítima. E isso chama-se triângulo dramático. Salvador, vítima e acusador. Não é uma relação, um modelo de relação saudável, embora seja o modelo de relação mais comum no planeta Terra. Ok? Então a saída é, eu vou olhar para mim e me tornar consciente. E claro, sistema familiar, todos são interdependentes, se interrelacionam. Quando eu faço a minha parte, eu estou sendo um ponto mais saudável nesse sistema. Não porque eu quero ser o bom, o melhor, não, porque eu estou fazendo o que a vida espera de mim. Me tornar uma pessoa cada dia um pouquinho mais saudável. Então, como fazer isso? A gente já está se encaminhando aí para o final.
Tá? Hoje não tem como eu continuar muito tempo, por quê? Porque às 8 horas eu vou entrar com um grupo de alunos do Consciência Sistêmica 2022, e alguns já estão até aqui, que vai ser o nosso encontro Tira Dúvidas semanal, que o nosso módulo 2 vai ser agora nesse fim de semana, e vai ser sobre dinâmicas de relacionamentos, vai ser fantástico, vocês vão ver, os alunos que estão aqui. Passaremos, os já formados sabem, né? Módulo 2 é um módulo muito interessante também. Então, para ir para o encerramento, eu vou trazer um trecho final, um texto final antes da nossa dinâmica de encerramento, tá? E esse trecho, ele fala sobre o que nós devemos e podemos fazer saudavelmente com os nossos filhos, né? A dinâmica, o tema é relações pais e filhos. O que nós precisamos fazer por nossos filhos é ajudá-los a ir para a vida de maneira saudável. Vamos ajudar os nossos filhos, que é diferente de carregá-los e salvá-los. Não, eu vou proteger meu filho. Ah, meu filhinho, coitado. O mundo é muito cruel, eu preciso ajudá-lo. Ele só tem 45 anos, então ainda terá que ficar no colinho da mamãe, na função materna até sempre. Então isso não é ajudar os filhos. Dar tudo para os filhos, sustentar os filhos quando são adultos, não fazer com que eles cresçam e vão para a vida, isso faz parte das funções materna e paterna. Trazer, acolher, vincular, ensinar o amor próprio e depois levar esses filhos que vão crescendo a lidar com as questões do mundo, relacionamento, sexualidade, dinheiro para a vida. Função materna e paterna saudável. Essas são as funções que nós devemos fazer. Isso é ajudar os filhos. Então eu vou ler esse trecho do Hellinger, que resume tudo isso, ok? Quando terá um novo curso, Cris, o curso está começando agora. Nós vamos para o módulo 2, vamos ter revisão e tudo mais. Se você ainda tiver interesse, tem alunos entrando aí no módulo 2 ainda, e até no módulo 3, porque sempre há revisões, e o módulo poderá ser feito posteriormente nas próximas turmas, tá? Se você tiver interesse, me chama no privado, que eu te explico qual é o livro que eu estou lendo. Agora eu vou ler sobre, o livro é Ordens da Ajuda, é como nós podemos e devemos fazer ações de ajuda no mundo. Agora eu vou ler a parte relacionada a pais e filhos, mas nós podemos e devemos ajudar de maneira saudável as pessoas. Todos, nossos companheiros, colegas, amigos, pais, filhos, existem maneiras de ajudar, que é diferente do salvar. Salvar eu carrego, eu assumo peso, eu faço a função do outro, mas ajudar é diferente. E aqui o Hellinger, nesse trechinho, ele vai falar do arquétipo da ajuda, ou seja, o que é a imagem da ajuda, o resumo do que é ajudar saudavelmente. Prestem atenção. A gente lê isso várias vezes para poder ir captando, né? Então, o arquétipo da ajuda. O arquétipo da ajuda é a relação entre pais e filhos. É onde nós aprendemos se a ajuda é saudável ou se ela não é, nós vamos aprender aqui. Tá? O arquétipo da ajuda é a relação entre pais e filhos, principalmente entre a mãe e o filho. Os pais dão e os filhos tomam. Não é só recebem, tomam ativamente. Eu tomo a vida, não eu recebo, eu fico parado esperando, eu tomo. Como filho, os pais são grandes, superiores e ricos, que não é rico financeiramente, nem sempre, né? E os filhos pequenos, necessitados e pobres. De quê? De tudo. Os filhos nascem pequenos, carentes, necessitados. Nós, né? Enquanto filhos também já fomos assim. Entretanto, porque os pais e filhos estão ligados por um profundo amor mútuo, o dar e o tomar entre eles podem ser quase ilimitados. Os filhos podem esperar quase tudo de seus pais. Os pais estão dispostos a dar quase tudo a seus filhos. Verdade ou não é verdade? É verdade. Na relação entre pais e filhos, as expectativas dos filhos e a prontidão dos pais para atendê-las são necessárias e por isso estão em ordem. Perfeito? Entretanto, olha lá, mais um entretanto, estão em ordem enquanto os filhos ainda são pequenos. Com o avançar da idade, os pais vão colocando limites aos filhos, ou deveriam colocar, né? Com os quais estes filhos podem entrar em atrito e dessa forma amadurecendo. O atrito gera amadurecimento.
Seriam esses pais menos amorosos com seus filhos? Seriam pais melhores se não colocassem limites? Ou provam ser bons pais justamente porque exigem de seus filhos algo que os prepara para uma vida de adultos? Gente, esse trecho é perfeito, prestem atenção. Muitos filhos ficam então com raiva de seus pais porque preferem manter a dependência original. Contudo, justamente porque os pais se retraem e desiludem os filhos nessas expectativas, eles ajudam seus filhos a se libertarem dessa dependência e, passo a passo, a agirem por própria responsabilidade. Somente assim os filhos tomam o seu lugar no mundo dos adultos e se transformam de tomadores em doadores. Gente, se há um parágrafo perfeito, sistemicamente falando, é esse. Se vocês conseguiram perceber a profundidade desse parágrafo, desse trecho que fala do arquétipo da ajuda entre pais e filhos, e levarem isso para a sua vida, enquanto filhos, enquanto pais, enquanto pessoas que lidam com relacionamentos, que todos nós o fazemos, isso é perfeito. O que vocês acharam? Coloquem aqui numa palavra o que vocês acharam desse trecho, arquétipo da ajuda, que está dentro do livro, para quem se interessar, Ordens da Ajuda, de Bert Hellinger. Ele coloca que existem 5 ordens da ajuda, 5 maneiras saudáveis de nós nos relacionarmos com outras pessoas e ajudarmos as pessoas. Valesca Marques, obrigado. O que vocês acharam? Nós vamos agora fazer a nossa vivência, a nossa meditação de encerramento. A Cris aqui, muito obrigado, gratidão, muito bom, gratidão. E nós vamos deixar que essas reflexões, né, entrem em nós e virem carne. As coisas têm que entrar e virar carne. A gente precisa interiorizar dia a dia e repetir o que é saudável, o que é natural. Fernanda, gratidão, foi uma bela aula. Confortadora, Elimar falando, Sil, obrigada. Adriano, perfeito, mas difícil e desafiador na prática, um aprendizado constante. Exato, Dri. Dia a dia, constante, nós precisamos nos inundar desses caminhos de conhecimento até que eles virem sabedoria. Porque às vezes nós sabemos, mas nós não fazemos. Então a sabedoria vem da prática, da repetição, de interiorizar esse aprendizado. E realmente os desafios na relação pais e filhos, porque nós somos imperfeitos, porque nós estamos em um processo de crescimento, nós somos um projeto para a vida, mas nós temos que ser o nosso projeto. Eu tenho um projeto para a vida que é meu, eu não posso ser um projeto dos meus pais, eu não posso ser um projeto de alguém, da minha família, eu preciso ter os meus projetos de vida, ok? E como mãe de adolescente, sei bem, verdade, Fernanda, exatamente. Ângela Pedros, gratidão, é o tal do vigiar e orar, exato, temos que estar sempre atentos dia a dia. Por quê? Porque nós podemos tropeçar e vamos tropeçar. E nossa, mas eu já sabia, por que eu fiz isso de novo? Perfeito, porque nós vamos errar mesmo, nós estamos em processo de aprendizado. Paulo Letier, grato por essa aula maravilhosa, eu que agradeço. Então vocês compartilhem, depois essa aula vai ficar aí no meu Instagram, depois eu vou subir lá, né, para o canal do YouTube e vocês podem compartilhar e venham participar no próximo encontro de terça-feira à noite. Na minha bio, no Linktree, tem lá os encontros sistêmicos de terça-feira. Isso que nós fizemos aqui em 50 minutos, nós teremos 2 horas e meia para aprofundar, trazer dúvidas, perguntas, exemplos. Terça-feira o tema será também relacionamentos pais e filhos. Eu estou divulgando nas redes sociais, participe. É uma oportunidade interessante, ok? Então vamos lá para a nossa meditação, para a nossa vivência do final. Relaxando, vamos nos aquietando, deixando que essas reflexões se interiorizem dentro de nós, essa dinâmica das relações pais e filhos, se interiorizem, que elas possam ir sedimentando na nossa alma e assim que a gente possa levar para a vida, se a gente achar que assim deve, né? Procure prestar atenção aqui agora na sua respiração, ok? Perceba o ar entrando, saindo, posicione os seus pés descruzados no chão,
as suas mãos no colo. E perceba como você está agora, como está o seu corpo, a sua mente, essas discussões, essas reflexões que nós fizemos, como elas calaram na sua alma. E procure interiorizar e se colocar no primeiro momento. Perceba você como filho, como filha. E procure deixar o teu inconsciente trazer lembranças desse momento, de quando você era criança, em relação aos seus pais, em relação aos seus cuidadores. Lembrar das vezes em que você talvez esperou coisas que não recebeu, em que talvez você se decepcionou, que talvez você esperava algo diferente. E olhe para esses pais e perceba que eles também passaram pelo seu processo, pela sua vida. E também muitas vezes esperaram coisas que não aconteceram e também se decepcionaram. Mas a vida seguiu adiante. Então você, olhando para esses pais, percebe que eles te deram o essencial, que eles te deram o mais importante, a vida, sua vida. Hoje nós estamos aqui vivos porque a vida passou através deles e eles abriram mão de algumas coisas. As mulheres gestando correram em risco de vida, inclusive. Esse casal teve que abrir mão de dinâmicas de casal, né? Ele teve que disponibilizar recursos emocionais, materiais. Nossos pais tiveram que fazer isso para que a gente viesse ao mundo, para que a gente crescesse. Então a gratidão, ser grato por esse movimento, não há nada mais nobre do que isso. Nós só podemos fazer isso, olhar para esses pais e agradecer pela vida. Se depois disso eles não puderam ser saudáveis, não foram, não ficaram, se alguma coisa aconteceu de inesperado, faz parte do nosso destino. Mesmo assim a vida chegou. E hoje, então, eu tomo isso, eu tomo essa vida, eu recebo, tomo dos meus pais, do meu sistema familiar, e faça um gesto de gratidão, abaixe a cabeça, reverencie a vida, reverencie esse sistema. Diga a eles, no seu coração, dentro da sua alma, eu agradeço pela vida e farei algo muito bom com isso, farei algo saudável da minha vida para honrar esse sistema familiar, para honrar a vida e levá-la adiante. E perceba como isso repercute em você. Como agora você consegue sentir a força, sentir um poder maior, porque a vida ela é forte, ela é poderosa. E quando a gente toma a vida com plenitude, quando a gente toma essa vida que veio dos nossos pais, que veio dos nossos ancestrais, e quando nós nos comprometemos a fazer algo positivo com essa vida, nós conseguimos levar adiante. E agora você pode se perceber crescendo, você já cresceu, e de repente você teve filhos. Se você não teve filhos, você tem a vida para dar algo. Então o que você poderia dar aos filhos, você dá também à vida. Essa ajuda saudável, essa oportunidade de levá-los adiante para que cresçam e possam transmitir aquilo que também receberam. Então se perceba de repente como pai, como mãe, como alguém no mundo com suas falhas e imperfeições que procurou fazer o melhor, que procurou fazer o saudável e falhou também em muitas coisas, assim como nossos pais também falharam, nossos avós, nós também falhamos, mas mesmo assim nós conseguimos transmitir algo da melhor maneira que foi possível. E perceba-se também buscando ser uma pessoa cada vez mais consciente, mais saudável e podendo levar isso adiante. Você deu aquilo que tinha para dar, o seu melhor. E dessa maneira a vida seguiu e ela continuará seguindo adiante. Então carregue dentro do seu coração essa certeza. O mais importante é a vida. O que você recebeu, o que você tomou, foi a vida.
O que mais veio de presente junto, muitas vezes não foi muito saudável. Mas fica a essência, fica o principal. E com o gesto, a postura e o sentir da gratidão, nós conseguiremos fazer a nossa parte de uma maneira talvez um pouco mais saudável e levar a vida aquilo que nós temos para dar. A nossa essência, o nosso amor, e buscar que esse amor seja cada vez mais em ordem, dentro do pertencimento, da hierarquia no sistema, do equilíbrio de troca nas relações. Respire, sinta no seu coração a gratidão pela vida e o compromisso de fazê-la seguir adiante. Seja através de filhos, seja através de projetos, seja naquilo que nós temos a dar para o mundo. Respire mais uma vez profundamente, inspire e expire. Mais uma vez, mais uma. E voltando para cá, abrindo os olhos, estando bem. Que vocês possam ter hoje, quem está aqui assistindo ao vivo, quinta-feira é um feriado, alguns vão trabalhar, mas que vocês possam ter um dia com muita paz, com muito amor. Essa live, se vocês quiserem, podem compartilhar e vamos nessa sintonia seguir adiante a serviço da vida. Quem quiser aprofundar esses temas, terça-feira que vem, no nosso encontro das 20 horas, estaremos juntos para aprofundar, trazer dúvidas e questões que vão além na relação pais e filhos, que nós possamos ser bons filhos, mesmo que nossos pais já tenham ido, que nós tomemos a vida deles e essa gratidão, independente do que fizeram ou não, e que nós possamos ser bons pais de nossos filhos e da vida, daquilo, dos nossos projetos para a vida também. Gratidão, um bom dia, fiquem bem, um abraço forte, carinhoso, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau.